Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Que bênção. Que bênção estarmos aqui para adorar ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Todo-Poderoso. O pastor Sávio agora está lá em Serra Talhada, né? E já ficou lá para essa semana, vai ter a Conferência do Sertão, que a nossa igreja promove lá. E vamos orar, irmãos, para que Deus abençoe, né, a nossa conferência, que seja abençoadora como foram todos os anos, né, os últimos anos em que ela tem acontecido. Irmãos, eu estou aqui para continuar 1 Pedro, né? Toda a partidinha nossa série, isso muito mais por uma questão, não sei, tem a ver com o meu ministério, mas eu creio assim que de qualquer forma há um propósito de Deus nisso, porque eu estou sempre relembrando aquilo que nós já vimos e passando à frente. E a mensagem de 1 Pedro é uma mensagem tão importante que para mim não há perda nisso, né? Não há perda nesse para e continua. Nós paramos em 1 Pedro capítulo 2, nós paramos no versículo 10. E nós vamos ler os versículos 9 e 10 como abertura, mas nós vamos estudar mesmo nesta manhã os versículos de 11, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12. Aí como é que nós vamos fazer? A minha proposta para a nossa exposição desta manhã é nós irmos lendo cada perícope e refletindo em cada mensagem ou cada direcionamento que o apóstolo Pedro dá a cada perícope, né? Assim, é claro, as perícopes elas não são perícope, esse trecho, né, que tem um título, né, em negrito. Esse título em negrito ele não é do original, ele é colocado pela Sociedade Bíblica para nos ajudar na leitura. Na maioria das vezes ajuda muito na leitura. Em alguns momentos o partir às vezes tira a ideia do todo, não é? Mas como nós estamos fazendo uma exposição geral, isso pelo menos na minha opinião não vai acontecer. Então nós vamos estudar a partir de cada perícope, dando uma mensagem geral, como é a nossa proposta, né? Sobrevoar a carta de 1 Pedro, apesar de não termos conseguido da forma como nós tínhamos planejado, que era de uma forma bem menos detida do que nós fizemos nos últimos domingos, que eu tive a oportunidade de fazer isso. Todas as vezes que eu me propus alguma coisa, eu fiz menos do que aquilo que eu me propus, mas saí satisfeito, não saí frustrado com isso não. Vamos ler versículos 9 e 10 e vamos fazer uma introdução dessa carta, ou pelo menos uma relembrança daquilo que nós já vimos rapidamente. Vamos ler a uma só voz, versículos 9 e 10 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa manhã, obrigado, que dia lindo, Pai, que bênção podermos reconhecer o Senhor em todas as coisas, fazer aquilo que é o propósito de toda a criação, que é dar glória ao Teu nome. E nós glorificamos a Ti, Senhor, ao contemplar todas as coisas que foram criadas. Seríamos indesculpáveis se não fizéssemos isto. Por isso, Senhor, recebe, Senhor, a nossa gratidão por podermos contemplar a Tua grandeza, por podermos
contemplar até na nossa própria vida, na vida da nossa família, de nossos filhos, a Tua vida, a Tua grandeza, o Teu poder. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Fala conosco, é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Nós lemos os versículos 9 e 10, porque eles falam de quem nós somos. E quem nós somos é o caminho para a nossa salvação de nós mesmos. Deixa eu explicar. O grande alvo do Sapricó é tentar nos desviar daquilo que Cristo fez por nós, da obra de Cristo na cruz do Calvário, de toda a grandeza, toda a extensão da obra de Cristo. Cristo, quando morreu na cruz, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, esse Filho do seu amor, né? Nele nós temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Então hoje, remido dos nossos pecados, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa proclamação, ela é uma proclamação feita por lábios que confessam o nome do Senhor, e é feita também pela vida, pela prática. O resultado natural da habitação de Cristo em nós são os frutos, e os frutos estão na nossa prática diária. No início do capítulo 2, ele afirma: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ele está dizendo despojando-vos porque nós estamos constantemente sendo revestidos disso, do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, de tudo aquilo que não presta. A tentação constante é vivermos segundo o nosso coração, é respondermos ao mundo como pagãos, é fazermos aquilo que todo mundo faz. Logo, quando se fala em testemunho, se fala daquilo que Léo estava falando, né? do bom testemunho, né? Em geral, o bom testemunho da igreja é aquilo que o pastor Paul Tripp chama de venda de carros usados. Eu comprei um carro e ele é uma bênção na minha vida, porque ele está sempre me levando a orar. Comprei ele em dezembro e estamos em setembro. Já gastei mais de R$3.000 com ele. Ele, enquanto estava lá na vitrine, na exposição, ele estava lindo, perfeito. Ele dizia assim: me compra. A vendedora também dizia assim: olha, esse carro aqui era de uma mulher, ela era a única dona dele, pode ver, ele está perfeito, tudo mais. Olhando exteriormente para ele, ele estava uma bênção. Só que depois que a gente compra, que passa os 3 meses, parece que o carro faz um acordo com o dono da concessionária, né? Assim, quanto tempo eu preciso ficar bem? Né? Apesar dele ter algumas coisas, eu levei lá na concessionária, eles deram um jeitinho e tal, pronto. Passou a garantia, o menino resolveu quebrar. E quebrou, me deixou na rua, deixou minha esposa no supermercado, e foi fazendo assim essas pegadinhas, né? E a gente rindo, que bênção, né? Glória a Deus. O bom testemunho que a igreja muitas vezes quer dar é assim, o testemunho de: vem, pecador, me compra, né? Vem e recebe a Cristo, vê como eu sou legal, vê como eu sou espiritual. Eu não leio a Bíblia, é certo, mas eu sou uma bênção. Eu não oro, mas eu confio em Deus. É o velho me engana que eu gosto.
O convite da palavra de Deus é para sermos quem Cristo nos fez, e não quem o Sapricó nos tem feito. A obra de Cristo na cruz do Calvário precisa frutificar, numa prática diária que não tem a ver só com aquilo que nós fazemos externamente, mas tem a ver com quem nós somos. E como falamos, todas as vezes que estamos conversando com alguém, ou discipulando, ou no aconselhamento bíblico, nós primeiro trazemos esperança, não é? Que é algo fundamental e que a palavra de Deus tem demais. E em segundo lugar, nós lembramos a pessoa quem ela é em Cristo Jesus. Porque quem nós somos em Cristo Jesus nos alinha com o coração de Deus. Então ele diz assim: olha, vamos nos despojar de tudo que não presta, e tudo que não presta já habita em nós. A nossa luta é exercitar os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e podermos então glorificar a Deus no mundo, que é o propósito, o fim principal do homem, né? Glorificar a Deus e gozá-lo perpetuamente e proclamá-lo, ansiando como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Quando nós sabemos quem somos, todo o sofrimento da nossa vida é obra de Deus, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas são um caminho de Deus para o nosso aperfeiçoamento. As nossas lutas diárias são isso. Nós, segundo Pedro, somos peregrinos, nós somos forasteiros nesse mundo. E apesar desse mundo, através de comerciais, desenhos animados, filmes, novelas, a partir também de toda uma cultura que existe ao redor, nos querer trazer a essa vida e olhar para todas as coisas dela como fundamentais para nós, o Senhor está nos chamando para olharmos para o alto, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa carta foi escrita para nós. Nós não estamos dispersos no ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia, mas nós estamos dispersos em Recife todo. Pelo mundo inteiro existem forasteiros, pessoas que não são daqui, que têm os olhos no céu, ou precisam ter os olhos no céu, e olhando para todas as coisas que acontecem, inclusive carro, é claro, eu comprei um carro usado, né? Mas inclusive essas coisas como instrumentos de Deus. A nossa resposta a essas coisas precisam ser respostas do céu, apesar da vontade que tem de dar uma perda total, não é? No nosso carro novo. Glória a Deus por isso. Deus está nos despertando diariamente, através das provações, a olharmos para dentro do nosso coração e vermos o que quer ebulir de lá, o que a fervura vai trazer, né? O que o mundo vai ver em nós, o que a nossa família vai ver. E não necessariamente nós precisamos viver vidas. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser obedientes. Então o nosso caminho é um caminho de despojamento de tudo que tem a ver com o nosso velho homem, que, como fala na música de Kleiber, né? Que corrompe-se com os seus enganos. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Nós precisamos viver a vida de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele começa a falar com pessoas assim como nós, que são forasteiros e que precisam responder segundo Cristo ao mundo. E ele vai falando em várias áreas da vida, né? Seja como cidadãos, como
como servos ou funcionários, podemos pensar nos nossos dias, como pai, como mãe, como filhos, como marido e mulher, e nos desafiando, porque mesmo aqueles que são cidadãos dos céus podem ser enganados pelo seu próprio coração. Olha, todas as vezes que o meu coração me engana, eu peco. Todas as vezes que o meu coração me enganar, eu vou pecar. O engano é o instrumento principal do sapricó, porque o que ele faz com o engano? Ele nos tira daquilo que Cristo nos colocou, onde nos colocou. O que ele faz é tentar nos dar algum tipo de vantagem na reação pecaminosa, na prática daquilo que desagrada ao coração de Deus. Quando alguém me fecha, a minha reação natural é acelerar para dar o troco. E o desafio da palavra de Deus é dizer assim: Luciano, não acredite no seu coração, ele está te enganando. Ele está te dizendo que você precisa fazer isso para poder se sentir melhor. Você não precisa se sentir melhor com essas coisas. Ele está dizendo assim: se alguém te traiu, traia. Se alguém te perseguiu, na primeira oportunidade que você tiver, persiga também. Se alguém falou mal de você, na primeira oportunidade que você tiver, fale mal também. E o apóstolo Pedro então está nos chamando para vivermos como cidadãos dos céus. Essas coisas são para aqueles que um dia vão queimar no inferno. E o Senhor Jesus Cristo morreu exatamente para nos livrar disso, de nós mesmos, daquilo que habita dentro de nós. Todas as vezes que eu digo para minha esposa alguma coisa que fere ela, quando eu peço perdão para ela, eu não posso chegar para ela dizendo assim: oh, minha filha, me perdoe, eu não queria dizer aquilo que eu disse. Na hora da raiva, eu queria dizer aquilo que eu disse sim. Eu estou falando baixo porque eu acho que ela está no departamento infantil, né? Eu preciso ser honesto. Preciso dizer para ela: me perdoe por aquilo que eu disse. Foi a ira do meu coração, eu fui egoísta, eu fui maldoso, eu queria lhe ferir. Por favor, me perdoe. E graças a Deus que o nosso ministério é o ministério desse resgate, é o resgate até dela, né? Peraí, Luciano, foi para isso que Cristo te chamou, foi? Para me ferir. Esse resgate precisa ser honesto, precisa ser segundo Cristo, diário, precisa ser algo, a nossa prática constante, né? Eu falo isso porque eu tenho percebido na vivência diária, não precisa ser só no ministério pastoral, na convivência com irmãos e pessoas até antigas na fé, durante todos esses 45 anos de igreja, eu tenho percebido que práticas mínimas, que são bíblicas, são negligenciadas pela igreja, por pessoas, maridos que nunca pediram perdão à sua esposa, nunca chegaram honestamente, são eleitos, né, diáconos, presbíteros, pastores e etc. Não é? Não precisa ser crente novo para ter esse tipo de vida miserável, não é? Chega assim e fala assim: ô nega véia, deixa disso, e balança a pobre coitada lá, não é? Não é? É uma prática diária, é um desafio de nós vencermos a nós mesmos pela palavra, nos despojando de toda a prática pecaminosa e nos revestindo de Cristo. Vamos ao texto bíblico, vamos ler, irmãos, versículo 11 do capítulo 2 até o 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios,
para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Que desafio, não é? Num país como esse que nós vivemos, cheio de corrupção, cheio de mutretas, né? de coisas que são feitas, tanto abertamente como por debaixo do pano, um mundo cheio de dificuldades, ou mesmo uma igreja que tem pastores pecadores, presbíteros pecadores, diáconos pecadores, líderes de ministérios e sociedades que são pecadores também. A grande tentação do nosso coração é não nos submetermos à liderança deles, porque eles estão errados. E o melhor exemplo, ou pelo menos um exemplo prático, um exemplo objetivo, é o exemplo do profeta, sacerdote, pastor de ovelhas Davi. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 24, e vamos ler um relato super abençoador de Davi. 1 Samuel capítulo 24, é quando ele poupa a vida do rei Saul. Deixa eu contar a história para vocês, e vou ler o versículo 6 só, tá certo? Mas Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul soube que Davi estava num determinado lugar, que está aqui descrito nesse capítulo, né? Nas faldas das penhas das cabras monteses. Então Saul juntou os seus homens e foi na direção lá para procurar Davi, porque Saul desejava matá-lo. Veja, nesse momento Davi já tinha sido ungido rei sobre Israel. Davi já sabia qual era o seu destino. E nessa fuga do rei Saul, Davi se escondeu numa caverna, e a palavra de Deus diz que Saul teve uma dor de barriga e foi aliviar o ventre na mesma caverna onde Davi e os seus homens estavam escondidos no mais interior. E aí, enquanto Saul estava lá, Saul talvez não entrou tanto na caverna, né? E aí, enquanto Saul estava lá aliviando o seu ventre, os homens de Davi disseram para Davi assim: essa é a hora que Deus te prometeu, que daria os teus inimigos nas tuas mãos. Então Davi pegou a sua espada e sorrateiramente, imagino que tapando o nariz, ele foi até Saul e cortou a orla da sua veste. Vê, Saul estava tão concentrado que nem percebeu que a orla do seu manto estava sendo rasgada, né, ali pela espada de Davi, né, que devia estar bem amoladinha, que se talvez passasse pelo pescoço de Saul, estavam resolvidos todos os problemas de Davi. Mas aí, ao fazer isso, a palavra de Deus disse que Davi sentiu bater-lhe o coração. É como se ele tivesse se arrependido disso, assim, como se ele dissesse assim: não é isso não. E aí ele voltou para os amigos dele e disse assim, versículo 6, disse a seus homens: o Senhor me guarde de que faça tal coisa coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele,
pois é o ungido do Senhor. O que o apóstolo Pedro está falando tem a ver com isso, com essa prática de Davi. Ainda que ele tivesse uma unção, quem estava ainda instituído, ou seja, sentado no trono sobre o povo de Deus, era Saul. Ele precisava esperar que Deus fizesse aquilo que aprovesse em seu coração. Esse momento que Saul e Davi estavam vivendo era um momento onde a resposta de Davi serviria para nós de direcionamento. É um texto narrativo, mas que traz uma norma em si, um ensino prático para a nossa vida. Não existe nada que nós possamos fazer ou devamos fazer com relação às autoridades que seja pecaminoso para desfazer ou para cumprir a vontade de Deus. Articulações que acontecem muitas vezes no seio da igreja para derrubar pastores, para fazer isso ou aquilo outro. Aquele líder lá do ministério que é muito incompetente, que as pessoas conversam entre si e pensam, o que a gente faz para a gente não ter que suportar esse irmão ou essa irmã até o final do ano. E começa aquela coisa, aquele disse-me-disse, aqueles mexidos no meio da igreja, ou mesmo com relação ao chefe no nosso trabalho, funcionários públicos e privados que vivem fazendo articulações e artimanhas, só para derrubar alguns, para colocar outros. Eu quero esse, não quero aquele. Coisas que muitas vezes são aparentemente justas, mas que não tem caminho de Deus nisso. Objetivamente, o apóstolo Pedro está falando sobre toda a nossa prática, que ela precisa ser tão justa que ninguém possa apontar o dedo para nós. Ninguém. Que ninguém nos chame de usurpadores. Que a nossa prática seja segundo quem nós somos. Lembra? Ele primeiro falou quem nós somos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E no versículo 11, ele fala: vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Veja, não é qualquer povo não. Povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse povo é um povo que age diferente, é um povo que vive diferente, não como venda de carros usados, mas segundo aquilo que verdadeiramente são, que vivem a verdade, que se submetem à liderança. Agora, essa submissão à liderança, ela tem um limite, e o nosso limite é o pecado mesmo. Quando obedecer, inclusive as mulheres, ao seu marido, implica em pecar contra Deus, você está livre, você não precisa obedecer. Qualquer tipo de obediência que nos conduza a desobedecer a Deus, essa é uma desobediência da qual nós estamos livres. Nós estamos livres para praticá-la. Nós estamos livres para não obedecer a quem quer que nós desobedeçamos a Deus. Acho que ficou bem claro, né, esse trecho, né? A gente pode prosseguir então. Amém, igrejinha? Amém, igrejinha? Amém. Quem acha que não, diga amém. Então podemos seguir. Deixa eu só repetir o versículo 17, que tem a ver com quem nós somos. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Aí agora versículos 18 a 25, vamos fazer alternadamente, irmãos, 18 a 25 do capítulo 2.
Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, segundo a carne aqui na terra, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. O qual Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Amém? Olhando para Jesus, que razão nós temos para pecar contra quem peca contra nós? Olhando para Jesus, que tipo de resposta nós precisamos dar àqueles que nos afligem, que nos perseguem, que falam mal de nós, que querem nos ver distante da sua vista? Aqueles que nos distratam, aqueles que nos difamam, aqueles que querem nos ver mortos ou que querem desfazer constantemente de nós. Olhando para Jesus, nem precisa falar muito sobre esse texto para ver que nós não temos razão alguma para pecar, e que a glória de Deus está em suportar com paciência a provação, em suportar com paciência a perseguição, em suportar com paciência, e uma paciência que nos leve até a morte. O grande desafio da nossa vida e o fim da morte de Cristo na cruz do Calvário foi que nós nos parecêssemos com Ele. Ele é a nossa referência. Não há nenhuma referência diminuída na palavra de Deus. A nossa referência é excelente. É por isso que, ainda que alguém tenha pecado contra mim, se como resposta eu pequei contra ele, eu devo, em obediência à palavra de Deus, porque sou filho de Deus, ir lá e pedir perdão a essa pessoa. Talvez o que eu ouça seja: agora você vem, não é? Não tenho perdão para oferecer para você. Deixa eu falar, problema dessa pessoa, problema dele. Eu obedecerei ao Senhor. Não importa qual o desafio, a única resposta que nós temos é a obediência a Cristo. Vamos prosseguir então. Capítulo 3, versículos de 1 a 7. Responsivamente, foi muito bonito, né? Então vamos alternadamente, vamos ler. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro,
aparatos de vestuário. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mulheres, sede igualmente, assim como nós precisamos ser submissos a toda a liderança em casa, a mulher está sendo convocada como serva do Senhor Jesus Cristo a se submeter à liderança do seu marido. A ideia é de obediência a Deus, ainda que o marido não seja crente. Eu obedecerei a Deus, eu serei submissa ao meu esposo. Mas ele é um incrédulo, ele é um pagão. Veja, você está livre para não obedecê-lo, se obedecê-lo significar pecar contra Deus. No mais, o papel feminino no casamento, seja ele qual for, é se submeter à liderança do seu marido. A ideia é que o casamento seja um lugar onde Deus reina, independente se uma parte nem sequer crê em Deus, mas Deus vai reinar no meu lar, ainda que o meu esposo não conheça a Cristo. E mais, porque eu sou filha do Senhor, porque eu sou uma sacerdotisa, né, real, porque eu sou parte dessa nação santa, o meu marido vai ver a proclamação de Jesus Cristo através do meu testemunho. Ele vai ver o justo proceder da minha vida e vai ver que Deus faz diferença em mim. Quem sabe até ele não será ganho para Cristo, por causa do procedimento da sua esposa, justo. Mulheres, esse texto, ele não é uma apologia à feiura. Quando ele fala, seja o adorno da esposa, o que não seja o que é exterior, como o frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja, ele não está dizendo assim, não pode se largar e seja bem espiritual. Não, você precisa ser bonita, você precisa se cuidar, não é? É algo fundamental, uma bênção, quero dizer, na vida do marido ter uma mulher bonita. E bonita que eu falo não é bonita segundo os padrões da sociedade por aí, não. É uma mulher que se cuida, que é uma bênção na vida do marido. O marido, quando chega em casa, diz assim: ó, estou sentindo um perfume que não é só o feijão, é a minha esposa, né? Que bênção chegar, né? E ver uma mulher que está bonita, bem cuidada, né? Às vezes eu vejo assim algumas mulheres que usam uma touca em casa e ela é feita desculpa, irmãos, é porque é muito engraçado mesmo. Tem aquelas meias calças, né? Aí ela corta as pernas, amarra e coloca. Meu Deus! Deus tenha misericórdia desse marido, né?
Eu nem esperava rir tanto agora falando sobre isso. É um pesadelo isso. Mas ele está falando para mulheres de Deus, que precisam olhar para as mulheres santas do passado, que honraram a Deus se submetendo ao seu marido, que deram glória a Deus, vivendo uma vida que abençoava a vida dele, a vida do seu marido, que deram glória a Deus sendo obedientes em casa. Mulheres, não há razões para desobedecer ao marido a não ser o pecado. Então andem submissas. Esse é o convite. Interessante, em Efésios no capítulo 5, o apóstolo Paulo coloca 3 versículos falando para as mulheres e, se eu não me engano, 7 falando para os homens, dizendo para eles para amar a sua esposa, para serem como Jesus Cristo e etc. O apóstolo Pedro está aqui falando muito mais para mulheres. Ele usa só um versículo de todos os que ele está tratando no casamento para falar com os homens, porque é importante isso. É importante que a esposa seja submissa. É importante porque isso é vencer o Éden, isso é chegar até Cristo. No Éden, a mulher foi independente, ela chegou, tomou iniciativas, tomou a direção, deu ao marido: vem, esse é o caminho. Em Cristo, a mulher para e olha para o seu marido, para ver que direção a família vai tomar. Não importa se o marido foi enviado para um lugar distante e atrasado no seu trabalho, e você tem um cargo maravilhoso, uma oportunidade única. Siga seu marido, se isso é o caminho que ele está propondo. O caminho da esposa é o caminho do seu marido, é submeter a sua missão à missão do seu esposo. Maridos, versículo 7: igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Há um retorno também. No Éden, Adão é omisso. Hoje em dia, a tendência do meu coração também é ser omisso em casa. É não assumir a liderança a não ser que me convenha. É não assumir a liderança a não ser que haja vantagens nessa liderança. Quando minha esposa, de repente, em algum momento, na sua liderança, porque eu dei passos atrás, ela: não, vai, vê aí o que é que tu quer e tudo mais. Quando a minha esposa, então, começa a tomar decisões que são contrárias à minha vontade, eu digo: quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui nessa casa sou eu. A palavra de Deus me dá esse mandamento. Aleluia. Agora, a nossa liderança precisa ser constante, e mais, a nossa liderança precisa precisa ser praticada olhando para a esposa, olhando para ela e perguntando: Senhor, o que vai abençoá-la? Senhor, o que vai fazê-la mais feliz? O que vai ajudar para que ela continue santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito, não é? Por dentro e por fora. O que é que vai abençoar a vida da minha esposa? Essa é a minha missão como líder em casa. Eu preciso abençoar a minha esposa no meu caminho. Eu preciso liderar olhando para ela, tendo consideração a ela,
vivendo a vida com o mundo lá, prestando atenção a tudo o que acontece e participando intensamente, vendo o que é necessário. Eu sou um incompetente em várias coisas, mas a minha incompetência não pode ser desculpa para desobedecer a palavra de Deus, para colocar a minha esposa em risco, para deixá-la carregando pesos que ela poderia, com a minha ajuda, carregar melhor. Eu preciso exercitar a vida de Deus na vida da minha esposa. Eu preciso ser obediente. E tem uma razão aqui que é maravilhosa, para que não se interrompam as minhas orações. Ou seja, se eu não amo a minha esposa, as minhas orações não são ouvidas. Deus não vai atender aquilo que eu tenho para dizer, se eu não amo a minha esposa, se eu não a considero. Todos esses convites aqui, eles têm a ver com ser humanos. E não é ser humanos como a humanidade vive, porque a humanidade perdeu a sua humanidade. É ser humanos como Cristo foi. Cristo é o cumprimento do projeto de Deus de ser humanos. Então eu queria só ler o versículo 11 para encerrar, quando diz assim: amados, versículo 2:11, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O alvo do Sapricor é me tirar desse caminho, é me tirar dessa posição. Aquilo que me faz ser humano, que faz estar dentro do propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso parecer com Cristo, nos vários desafios que a minha vida me apresenta, em todos os relacionamentos em que Deus me pôs, eu preciso responder segundo Cristo. Amém, igrejinha? Senão, nós perderemos a nossa alma. De que adianta ao homem, que proveito vai haver no homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A minha prática pecaminosa, o que faz é matar dentro de mim aquilo que Deus me chamou para ser, é negar a Cristo dentro de mim, é uma negação da minha verdadeira humanidade, de quem eu verdadeiramente sou. Vamos orar? Deus amado, quantos desafios, mas obrigado porque o Senhor viabilizou cada um deles na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver tudo o que a Tua palavra fala. Nós podemos colocar tudo diante de nossos olhos e viver, e ter e usufruir de todas as bênçãos aqui colocadas também. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós, pecadores. E nos ajuda, Senhor, a sempre a ajustar os nossos joelhos trôpegos. Nós queremos que o Senhor faça caminhos retos para que nós andemos. Nós queremos andar segundo a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ansiar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória. Nos abençoa, Pai. Nós queremos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra, Te buscar e sabendo, Senhor, nós vamos Te achar. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esses alvos excelentes, porque nós queremos isso mesmo, nós queremos parecer com Cristo. Nos ajuda, Pai, nos faz andar contigo, mesmo que seja através do sofrimento, Pai, nós queremos estar aos Teus pés, mesmo que seja na dor, Senhor, o que nós queremos mesmo é andar aos Teus pés. Então, como filhos Teus,
Usa-nos, Senhor, quebra-nos e faze-nos segundo o Teu Filho. Amém.